Você já se perguntou por que algumas partes da vida de Jesus simplesmente sumiram? Tipo, cadê os registros da infância, da adolescência, dos 20 e poucos anos? Parece que Jesus saiu da manjedoura e apareceu com 30 anos pregando no deserto. E tem gente que acredita que isso foi tudo por acaso. Mas, e se eu te dissesse que houve um momento em que a própria igreja tentou apagar partes da história dele? Relaxa, não tô aqui para causar treta com padre, pastor ou com sua tia evangélica. Tô só mostrando fatos curiosos e histórias que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E olha que algumas dessas foram literalmente escondidas por séculos. Bora nessa? A verdade é que nos primeiros séculos depois da morte de Jesus, rolavam muitos textos e relatos sobre ele. Muitos. Tipo, dezenas de evangelhos além dos 4 que a gente conhece hoje. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tinha evangelho de Tomé, de Filipe, de Maria Madalena, até um chamado Evangelho da Infância. Sim, existe um evangelho apócrifo, ou seja, não oficial, que conta como Jesus, ainda criança, soprava vida em passarinhos de barro. E outro onde ele mata um menino só porque ele esbarrou nele. Tranquilo, né? Deus da paz, mas nervosinho. Aí vem a pergunta: por que esses textos foram excluídos? Simples. Porque em 325 d.C., rolou o famoso Concílio de Nicéia. E ali, num evento que parece mais reunião de empresa do que ato espiritual, decidiram o que entrava na versão final da Bíblia. Tipo, esse evangelho aqui é muito bizarro, esse contradiz o outro, esse dá margem demais para heresia. Corta, corta, corta. Imagina o trampo. Editar a vida de Jesus como se fosse uma série da Netflix. Esse episódio tá muito controverso. Melhor cancelar. Só que em vez de roteiristas, eram bispos. E a tesoura era doutrinária. Agora, tem um detalhe que pouca gente sabe. Alguns historiadores afirmam que a igreja manteve certos documentos trancados a 7 chaves. Literalmente. Nos arquivos secretos do Vaticano. Sabe aquele lugar com corredores infinitos onde nem o Papa entra sem autorização? Pois é. Dizem que lá tem coisas que mudariam completamente o que a gente conhece como história oficial. E aqui entra outro ponto que sempre gera polêmica. Maria Madalena. Por séculos, a igreja vendeu a imagem dela como a prostituta arrependida. Mas em 2016, o Vaticano finalmente declarou oficialmente que ela era uma das discípulas mais próximas de Jesus, e não uma mulher pecadora. E adivinha de onde veio essa história? De documentos manipulados ao longo do tempo para encaixar no roteiro que interessava. Pensa comigo. Se até os personagens principais da Bíblia podem ter suas histórias distorcidas, o que mais a gente não sabe? Será que Jesus casou? Será que viajou para o Egito ou para a Índia nos anos perdidos? Será que realmente tudo o que foi contado é tudo o que existiu? Claro, são especulações. Mas o simples fato dessas perguntas existirem já mostra que a história foi escrita com muitas edições. E o mais curioso, quem controlava o que entrava ou não era? A própria igreja. E não tô dizendo que a fé é falsa ou que tudo é mentira. Nada disso. A fé é uma parada pessoal, íntima, que não depende de versão impressa. Mas é curioso, e até meio irônico, pensar que a história mais conhecida do mundo pode ter capítulos inteiros que nunca chegaram ao público. E aí, o que você acha? A igreja apagou mesmo partes da história de Jesus? Ou só quis organizar a bagunça de tantos textos diferentes? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa história. E se quiser um vídeo só sobre os evangelhos apócrifos ou os anos perdidos de Jesus, comenta, quero a parte escondida. Aproveita e já deixa o like. Se inscreve e manda esse vídeo para aquele amigo que sempre traz teorias malucas no churrasco. Afinal, tem coisa que nem o Vaticano quer que você saiba.